Os investidores estrangeiros, os gringos, tiraram 24 bi da bolsa agora em 2024. E nós vamos entender por que isso está acontecendo. Aqui nós conseguimos ver o saldo nesse ano de 2024. Até o dia 4 de abril, os estrangeiros tiraram 24 bilhões da bolsa, mais precisamente 24 bilhões 467 milhões de reais. Os institucionais brasileiros entraram com 1 bilhão e meio, praticamente, 1,4 bilhão. Pessoa física foi quem mais aportou na bolsa esse ano. Foram 13 bilhões e meio. Instituições financeiras, 5,8 bilhões e outros investidores, 3,6 bilhões de reais. Esse é o acumulado desse ano de 2024. E aqui nós conseguimos ver o fluxo por pregão desde o começo do ano. O estrangeiro começou aportando. No primeiro pregão ele tirou, mas durante os primeiros pregões do ano, o saldo foi até positivo. E aí depois começou a cair e ficou negativo em 24 bilhões de reais. Aqui nós conseguimos ver se nesse dia quem comprou mais foi pessoa física ou gringo. Então, no segundo pregão do ano, no dia 3, o gringo comprou. Depois, gringo comprou, aí depois PF comprou, gringo comprou e depois só PF comprou. Significa que os gringos estavam vendendo. Porque uma coisa importante de falar é o seguinte: a quantidade de ações negociadas na bolsa é estática. Ela pode ter mudanças quando tem um IPO e uma nova empresa chega e emite mais ações, quando uma empresa faz uma bonificação de ações e essas ações vão ao mercado. Essas ações podem reduzir quando uma empresa faz recompra de ações e cancela essas ações, mas no geral, na maior parte do tempo, esse número de ações que estão negociadas na bolsa é estático. Então, se tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Nesse caso, os gringos estão vendendo e os outros investidores estão comprando. Se nós fizermos uma soma aqui, vou aumentar aqui o zoom. Aqui é o fluxo nos 65 pregões do ano. Se nós fizermos uma soma disso daqui, o resultado tem que ser 0. E é isso que nós temos, 0. Ou seja, o gringo está vendendo, mas pessoa física está comprando. Institucional está comprando, pouco, mas está comprando. Então, o que nós temos nesse ano é pessoa física como o grupo que mais comprou bolsa. E é isso que nós conseguimos ver aqui nesse gráfico. E aqui a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro de tudo, não é o gringo que movimenta a bolsa? Se o número de ações não aumenta, ele só troca de mãos. Por que quando o gringo vem, a bolsa tende a subir com mais intensidade? Por causa do seguinte, ó. Vamos supor que você tem um papel negociado a R$10. E aqui você tem as ordens de compra e as ordens de venda. As quantidades de compra e as quantidades de venda e as corretoras que estão fazendo essas ofertas. Quando eu quero comprar essa ação XPTO, que está sendo negociada a 10, mas eu quero comprar ela por R$9,90. Então eu boto uma ordem de compra de R$9,90. Corretora, sei lá, XP, quero comprar 1.000. Quando eu vou conseguir fazer essa compra? Quando outro investidor estiver vendendo aqui por R$9,90 e ele estiver oferecendo as 1.000 ações que eu quero. E aí sai negócio e o papel que estava negociado a 10 agora vai valer R$9,90. Isso daqui é uma compra que eu fiz limitada. Eu coloquei uma ordem limitada no book. O ponto é que é o seguinte: quando o preço de venda está aqui em R$9,99 e eu mando uma ordem de compra a mercado, eu estou agredindo o book e estou comprando a R$9,99. E aí o papel passa a ser negociado a R$9,99. Óbvio que na bolsa de verdade, né, no pregão rolando, são milhares de operações acontecendo simultaneamente. Se você olhar um book de ofertas com o pregão aberto, você vai ver essa movimentação de preços super intensa, com os preços se movimentando o tempo inteiro. Aqui é só um exemplo para ficar mais didático. Quando você manda a ordem a mercado, ela vai comprar no melhor preço.
E aí, quando o gringo vem, ele vem com muita grana, porque o capital que os caras têm lá fora é muito grande. O volume que a bolsa negocia aqui em um dia, a bolsa inteira, é o volume que a Apple negocia. Por exemplo, olhando aqui no site da B3, no dia 8/4, o índice negociou 14 bilhões de reais. 2 bilhões de dólares. Isso foi a negociação só de índice na bolsa hoje. Quando nós olhamos para o mercado americano, a Apple em um dia negocia mais do que isso. Então, quando o gringo vem, ele sai agredindo o book. Ele não coloca uma ordem de compra menor do que o preço que está ali e espera executar. Claro que deve ter fundo que faz isso, mas o investidor gringo no geral, o grande investidor gringo, o dinheiro que ele destina para os mercados emergentes é muito pouco diante do patrimônio que ele administra lá fora, do patrimônio que ele tem. Então, quando ele vem, ele compra mercado, ele agride o book. E essa velocidade de compra faz com que o preço suba. Porque, como você pode ver aqui, a grana que o gringo tirou, os outros investidores aportaram. 24 bilhões foi tirado por gringo e os outros investidores somados aportaram 24 bilhões, porque as ações trocaram de mão. Mas quando o gringo está comprando, ele faz uma pressão maior de compra. E quando ele está vendendo, ele faz uma pressão maior de venda. Talvez não tenha ficado tão claro, mas depois nós podemos ter um conteúdo só sobre isso, explicando com mais detalhes. Então a grana do gringo, quando ele compra mercado, ele agride o book, ele faz uma pressão de compra ou de venda. E a outra influência que tem essa saída do gringo é no dólar, porque se ele estiver saindo da bolsa e tirando esse dinheiro do país, ele está comprando dólar e aí ele está aumentando a demanda por dólares. E o que é que pode estar causando essa saída de gringo da nossa bolsa? É muito difícil dizer exatamente o que é, até mesmo porque existem milhares de players no mercado, você não tem como dizer o que cada cabeça está pensando, mas nós temos algumas hipóteses. Uma delas é a atratividade da bolsa americana. O S&P 500 subiu bem desde o começo de 2023. Pode ver aqui uma alta de 35% desde o começo do ano de 2023. Se a gente olhar aqui, o S&P está subindo cerca de 10%. E vem aqui de uma tendência de alta, o índice está subindo forte. Porque lá, com o advento da inteligência artificial, as empresas de tecnologia que podem ganhar com isso subiram muito, que são as 7 empresas que tanto se falou nos últimos tempos, Mag 7, que são essas empresas que puxaram o índice para cima, que é Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Então, o investidor está buscando muito por essas empresas. E aqui no Brasil nós não temos empresas que correspondem a esses critérios que estão sendo procurados e que apresentam e que existem lá no Nasdaq, no S&P 500. Então, essa é uma das explicações do porquê que o gringo está indo embora. Mas um motivo que pode estar causando essa saída de gringos é a taxa de juros americana. Havia a expectativa de que teríamos alguns cortes de juros lá fora, e esses cortes não aconteceram, e a taxa que 2021 era 0,25%, hoje em dia está em 5,5%. E aí havia toda uma crença de que essa taxa ia baixar em abril, ou melhor, em março. Depois acreditava-se que essa taxa ia baixar em maio. E agora acredita-se que vão baixar essa taxa só lá para o final do ano. E já tem gente que nem acredita que a taxa vai cair esse ano. Então, se o ativo livre de risco desse cara é 5,5% em dólar, por que é que ele vai pulverizar essa grana em países emergentes? Logo, mais um dos motivos é a atratividade da taxa de juros americana. Tá pagando muito bem para o cara comprar bonds e ficar lá tranquilo. Mais um motivo é a atratividade de outros emergentes. Você pode ver aqui essa matéria, é recente, é de agora do dia 6 de abril, nós estamos gravando no dia 8 de abril,
Superpeso mexicano faz o dólar valer o menor nível desde 2015 no país. A valorização do peso mexicano fez o dólar recuar aos menores níveis desde 2015, na sexta-feira, dia 5 de abril. A alta registrada em um cenário de preocupação internacional com as taxas de juros futuras e incertezas políticas internacionais. O México está drenando um pouco desses dólares, que você consegue ver que a cotação do dólar frente ao peso caiu. Houve uma entrada de dólares no país. Então, o México está drenando um pouco dessa grana, desses dólares. Vamos até ver aqui como é que está o EWW, que é o ETF de México. Nós temos nesse ano uma alta modesta de 5,20% no EWW, que é o ETF de México. E se pegarmos desde o ano passado, desde outubro de 2023, nós temos uma alta de 34%, que foi o fundo. Se olharmos para o EWZ, que é o ETF de Brasil, nós temos, na verdade, nesse ano, uma queda de 6,13%. Então, o México está drenando um pouco dessa liquidez que poderia estar vindo para o Brasil. Então, outros emergentes também podem estar drenando essa liquidez, como a Índia, que é o ETF INDA. Opa, eu coloquei aqui para dividir um pelo outro, mas não é isso. INDA. Parece com pouca liquidez esse ETF, ou deve ter algum outro ETF que os gringos usam mais. Mas nós conseguimos ver aqui, por esse ETF, uma alta de 7,76%, uma alta de quase 8%. Então, esses emergentes podem estar drenando fluxo que viria para cá. Uma outra coisa que pode estar acontecendo é devido ao aumento de juros futuros no Brasil. Quando a taxa de juros aumenta, isso interfere no valuation das empresas. Quando os juros sobem, as empresas tendem a valer menos. É um cálculo que é feito para isso e os gringos e os investidores grandes no geral têm um modelo que eles ficam atualizando esse valor justo de acordo com essa taxa de juros futuro. E aqui nós temos a curva de juros futura com vencimento de 2030 e nós conseguimos ver aqui uma alta nesses juros futuros. Vinha caindo, vinha em uma queda, e aí nós tivemos um resultado bacana no Ibovespa em 2023, e agora, devido a diversos motivos, um deles a deterioração fiscal, os juros futuros estão começando a subir. Significa que lá em 2030, os investidores acreditam que a Selic vai estar na faixa de 11%. Claro que isso daqui muda todo dia, isso é negociado no mercado, mas serve para que os grandes investidores utilizem esses dados de juros para atualizar os seus modelos de valuation. E aí, quando os juros sobem, aumenta o custo de capital, fica mais caro para essa empresa conseguir dinheiro para se financiar, o investidor exige um retorno maior dessa empresa e aí o valuation diminui. É outro tema que nós podemos abordar olhando para a planilha, olhando como isso funciona. Qual desses motivos é o mais forte? Nós não sabemos, não tem como saber, nós só conseguimos especular sobre quais são os motivos e pode ter outros motivos? Com certeza existem outros motivos. Por exemplo, a Vale caiu bastante porque o minério caiu muito. Todas as empresas de commodity metálica caíram bastante. Então, a Vale é a maior posição da bolsa. Quando você olha a composição do Ibovespa, a Vale é a que representa a maior parte do Ibovespa. E aí você tem aqui, de janeiro do começo do ano para cá, uma queda de 15% na Vale. Você tem queda em CSN. A Petrobras vinha em uma alta bonita, em uma alta de 8%, até que teve notícia ruim. E aí a Petrobras caiu e está lutando para se movimentar, enquanto o barril de petróleo continua subindo. As coisas que eu queria que ficassem claras aqui. Primeiro, o gringo está tirando dinheiro. Segundo, se o gringo está tirando, está vendendo as ações, alguém está comprando. Isso é muito importante. Sempre é falado como se o gringo está saindo e acabou, ele está sumindo com essas ações. E não é assim. Se ele está vendendo, tem alguém comprando. E no caso, quem está comprando em 2024 é pessoa física. As outras classes também compram, mas pessoa física é quem está comprando mais. E os motivos
para que haja essa saída de gringo são diversos. Alguns deles são esses 4 que nós elencamos. A atratividade da Bolsa Americana, a atratividade das taxas de juros americanas, a atratividade de outros emergentes e aumento dos juros futuros aqui no Brasil. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like aqui e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar também. Então é isso, valeu, até mais.